E é colocar o aluno como protagonista da história, no centro da experiência. De fato, eu coloquei. Muito bom. Empoderei ele. Então, acho que esse é o maior sucesso. Legal. Entender que eu não vou brilhar sozinho. E se eu não colocar ele pra brilhar, ele não vai me dar audiência. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Revolcast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. O meu nome é Nilson Figueiredo, eu sou... eu não sou o Nilson. Nilson, se apresenta, faz isso. Pegou aqui de surpresa. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Revolcast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. Eu sou Nilson Figueiredo, sócio desse cara aqui, co-apresentador e também amigo. Eu faço questão de ressaltar. Eu às vezes não faço essa questão, mas hoje tá bem. Tá bom. Tá bem, bateu meta mês passado, então hoje você é amigo. Aí, meu nome é Richard Ochoa, sou CEO e fundador da Revo, que é uma das maiores empresas de educação corporativa e digital do nosso país. E estamos aqui com mais um episódio do Revolcast. O Revolcast, para quem não conhece, é o melhor podcast de T&D do Brasil, isso sem sombra de dúvida. Tem que falar isso, né? Óbvio, né? Sim, né? É igual minha mãe acha que eu sou bonito. Então, vai falar do filho, né? Tem que falar do filho. A gente tem que falar bem do nosso podcast. Mas brincadeiras à parte, pessoal, é muito legal. A gente está fazendo algumas reuniões, até teve um caso específico que a gente foi na reunião. Pessoal, eu escutei aquele episódio lá e mudou a forma aí que eu estava escrevendo um projeto e pensando um projeto. E eu acho que é bom trazer, Richard, o objetivo aqui, o nosso propósito é ajudar vocês e subir a barra do time de T&D, né, como um todo, assim, a escrever projetos melhores, vocês se desafiarem, novos formatos, a gente sempre fala, né, buscar, talvez a revolução, né, dos projetos aí de T&D, então se a gente está agregando com você de alguma forma, pra gente é o maior combustível pra gente continuar fazendo aqui os episódios. E por isso que a gente sempre fala, o melhor presente que você possa dar para alguém é o conhecimento. Então compartilhe esse episódio, se alguém tiver um desafio parecido, compartilha com essa pessoa. Muito bom. E vamos mergulhar aqui. Vamos lá, né? Aquecendo as turbinas, deixar aquela dramatização, o storytelling para abrir cada episódio. Vamos lá. Então, imagina que você trabalha numa marca premium de chocolate. Opa! Você tem mais de 1.000 lojas, 5.000 atendentes. 5.000. Mas você descobre que está perdendo dinheiro. Perder não. Você está deixando dinheiro na mesa. Tá? Porque você vê que falta treinamento de técnica de vendas e, mais importante, repertório para o seu time. Você precisa capacitar todo esse time em deixar de ser meramente um atendente e criar consultores para ter uma venda mais consultiva. O primeiro passo é transformar o mindset do atendente em um vendedor e despertar o protagonismo dele. Hoje, vamos tomar um chocolate e explorar o case da Copenhagen. Estamos aqui com o nosso amigo Léo Eugênio, que era gerente nacional de treinamento da Copenhagen. Léo, um baita case e seja bem-vindo ao Revolcast. Olá! Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, Léo. Eu tenho certeza que vai ser um episódio delicioso se ouvir. É verdade, ó. Aqui... falando de chocolate, já vou passar para minha esposa aqui, que é uma grande fã, então... Tomando um chocolate aqui, né? Na verdade é água. Mas tudo bem, mas pela licença poética, estamos aqui bebendo um chocolate. Muito bom. Léo, vamos mergulhar aqui direto no nosso desafio. Eu queria que você pintasse a foto de como que era o cenário anterior, né? E qual o desafio que você tinha quando você chegou lá? Ótimo. Esse é um case de grande orgulho da minha carreira. Eu cheguei na Copenhagen finalzinho de 2021, que estava acabando a pandemia, de fato. A gente estava naquela já volta, não volta ao normal, novo normal. E a pandemia gerou um grande impacto nas vendas de chocolate. E a gente estava... Impacto positivo. Impacto primeiramente negativo. Tá. Porque era tudo... Varejo físico, tá. Com pouco contato de pós-venda. A gente não tinha muitos dados naquela época, mas foi regularizando. Então a gente vinha retomando, e só um parênteses, né? O estupim da pandemia foi exatamente na Páscoa de 2020.
Dia 20 de março de 2020. Eu lembro. As lojas lotadas de chocolate. Foram dezenas de desafios nessa época. Nossa. Eu lembro exatamente. Todo mundo acho que lembra ali, março de 2020. Eu lembro que começou nessa época porque eu tinha em abril uma viagem para a África do Sul para fazer um safari com minha filha, minha esposa e tal. Até hoje o safari tá pago e eu não fui. Não consegui ver. Não, mas é verdade, né? Logo na véspera da Páscoa. Então, 2020 e 2021 foram anos muito difíceis da reorganização. E eu assumi essa posição lá, primeiro porque é uma estrutura muito diferente do que eu vinha acostumado a fazer, porque lá 90% eram franqueados e 10% de lojas próprias. Nossa. Então, o primeiro desafio já é chegar no atendente, porque eu preciso da permissão do franqueado para entrar na loja dele. Isso é verdade. Se o franqueado não tem uma predisposição para treinamento, aprendizado, ele acha que faz do jeito dele. Sim. Fecha a porta para mim. Então eu tinha Curioso, isso tinha muito. É curiosidade mesmo, assim, você tem muito essa resistência do franqueado falar, não, é do meu jeito, que eu imagino que sim, mas eu... Temos eu não vou dizer que é muito, mas existe, porque, de fato, ele tem algumas autonomias para sua própria operação, né? Apesar de comprar o nosso know-how, ele tem autonomia para construir. Mas o desafio da Copenhagen sempre foi o seu legado ser levado cada vez mais adiante, né? Mais de 90 anos de história, uma empresa quase centenária. Então a qualidade do produto é indiscutível, mas a qualidade do atendimento tinha oportunidade. Né? Então eu cheguei nesse cenário, que a gente tinha um ótimo produto, a gente tem uma loja linda, mas tinha oportunidade de capacitar essa galera numa velocidade que corresse para corrigir o tempo perdido de pandemia, porque na pandemia o objetivo era tecnicamente sobreviver. Sim. Né? Vender, né? Diminuir o estoque. Agora a gente o melhor possível para poder manter a loja, né? Isso. Na pandemia, o ótimo era inimigo do bom. Então, ou seja, a gente tinha que vender e agora sim, retomando a operação, portas abertas, cliente entrando na loja, era um novo recomeço. E aí foi a minha chegada lá, com esse desafio de reconstruir... Você chegou e caiu o desafio. Tem uma novidade. Fui contratado para esse desafio. Toma que é teu, né? Fui contratado para esse desafio. De construir, então, esse novo modelo de atendimento. Tá bom. Né? Reformatar o modelo de atendimento. E é correto, assim, curiosidade também, é modelo de atendimento, né? A gente não tá falando só, é quase modelo comercial também, né? Ou não? Realmente é um modelo de atendimento. Sim. A diferença que eu, de forma autoral, traduzir é que... Tradução livre, vamos lá. Numa loja onde o produto necessita de um acompanhamento para ser vendido, numa joalheria, numa loja de sapatos, uma loja de roupa, onde o cliente precisa ter um intermediário para tocar o produto, existe técnica para isso, né? Etapas cientificamente comprovadas para fazer essa venda acontecer. Numa chocolateria onde eu tenho as gôndolas, como de um supermercado, onde o cliente tem acesso sozinho ao produto, esse intermédio não é feito por técnica, e sim por modelo, método de atendimento. Perfeito. Né? Então é muito mais focado na qualidade do atendimento e tendo uma estratégia por trás. Então, ou seja, a venda ela não é suprimida, né? Então, ou seja, ela é o pano de fundo de tudo isso acontecer. Tá bom. Mas numa loja como da Copenhagen, o objetivo é dar o atendimento mais hospitaleiro possível, o mais aconchegante possível. Até conversa com a marca, a questão do posicionamento premium. Exatamente. Só que o meu diagnóstico foi, a gente tem um público de atendentes com um nível de escolaridade não muito alta, né? Então, quem é o público de vendas de atendimento da Copenhagen? É o time que possivelmente estava numa praça de alimentação, num fast food, e foi ranteado para, como se fosse um upgrade de carreira, vir para uma loja de chocolate. Dificilmente você vai ter alguém de uma loja de sapato, de bolsa ou de roupa vindo para uma Copenhagen, para um food. Dificilmente vai fazer. O certo é daqui, é como se fosse um degrau. Então, a nossa massa de pessoas é uma massa simples, extremamente aguerrida, extremamente trabalhadora, mas com pouco nível de repertório pessoal. E por essa característica de baixo nível de repertório, ela tinha dificuldade de se comunicar com o cliente. Então entra um cliente... Um cliente mais sofisticado. Um cliente sofisticado, que consome um produto, imagina, né, um bombom de R$30, não é um produto acessível de forma, né,
de todas as pessoas. Sim, perfeito. E os presentes caros. Então, assim, vai falar para um atendente que é normal dar R$250 de presente de chocolate, enquanto aquela pessoa fala, poxa, isso aí é uma boa parte do meu salário. Então, ele talvez nunca nem comeu o nosso chocolate. É então, verdade. Quando a gente... Então, o desafio da leitura foi esse, entender e se olhar no espelho, assumir essa característica. E o que eu achei mais interessante nessa jornada foi que a Copenhagen, junto com a minha estratégia, assumiu a responsabilidade de desenvolver essas pessoas. Legal. Aí a beleza da entrega. Eu acho legal, assim, primeiro você já deu um baita insight aqui, eu queria destacar, até já passo para você, porque às vezes você falou rápido, às vezes o pessoal não pega, mas olha que interessante, o quão bem você fez o diagnóstico do público, o quão bem você fez aí o entendimento, né, de onde mexer, quais eram as alavancas, porque às vezes o que eu percebo, o pessoal vai tocando soluções, mas não tem esse diagnóstico tão apurado. E aí a solução já começa errada, ela já começa com algumas falhas, né? Então aqui já tem um baita insight no jeito até que você começou descrevendo com tantos detalhes, no nível, assim, bem rico de detalhes sobre o público que você precisava e qual que era os gaps ali que você ia endereçar. Então aqui já tem um grande ponto, né? E Nilson, posso te complementar? Acho que eu aprendi na minha carreira a diferença entre planejamento e planejação. E na equipe de treinamento das empresas que eu conheço, tem muita planejação. Pouquinho planejamento e muita ação. Mas se eu não planejo o suficiente... já começa a capenga, né? Então, eu tive a oportunidade de ter esse tempo de planejamento para dar esse diagnóstico. Sim. E aí dá a solução mais assertiva. Tem uma frase que eu falo muito na Revo, que assim, não é problema ter problema, o problema é não saber qual é o problema. Exatamente. Né? Então, se você não... eu falo muito pro time lá. É raro, você solta umas coisas... Não tem problema ter problema, o problema é não saber qual é o problema. Né? Legal, ficou bom? Ficou bom, né? Orgulhoso aí de você. Mas, só que eu acho que também tem outra característica, que você tem quase dois negócios em um. Você tem o varejo e você tem o café. Né? Dentro de uma loja. E muitas vezes eu vejo que o atendente está mais olhando, beleza, o varejo é self-service, o café é onde eu tenho que atender. Só que assim, provavelmente o seu maior aumento de ticket médio vem do varejo e não do café. Né? Então eu acho que provavelmente teve alguma mudança também de mindset dele, falando, existe um outro negócio e você tem que trabalhar esse outro negócio também. Exatamente. Por isso que um dos pilares da minha solução foi o treinamento de cross-sell. Chocolate com café. Eu tinha que ter visibilidade de quantos cafés eram vendidos de forma unitária e quantos cafés eram vendidos de forma coletiva com chocolate. Caramba, mas você falou, me deu até uma água, porque, cara, é que você não gosta, o Richard não gosta de café, gente, vou falar em público aqui. Mas chocolate, mas um café com chocolate é o combo pra mim sensacional. E eu fui aprender, né, sobre essa experiência, depois eu vou te ensinar a degustar café com chocolate. E há uma emulsão diferenciada quando tem uma degustação correta. Sim. Então, é muito bacana. Então, quando você olha para isso, você vê... Então, assim, eu tive que sair dessa visão tática e operacional e tentar olhar para a estratégia. Da onde eu tiraria os meus insights? Então eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, para o meu time, né? A gente não pode nunca ser rotulado como o RH que abraça a árvore, que só faz coisa bonita, que solta balão. Eu sou o RH que dá resultado para o negócio. E se eu dou resultado para o negócio, eu tenho que olhar os indicadores do negócio. Guarda isso aí, que daqui a pouco aparece um cara com um chapéuzinho. Só uma pergunta. Era a área de treinamento de vendas, o treinamento nacional, né? Era dentro do RH ou estava dentro de operações? Dentro de operações. Tá. Porque realmente faz uma... Na Copenhagen fazia muito sentido estar em operações. Sim, com Mas certeza. Eu vivi a experiência anterior dentro da RH. Tá. Que foi a minha maior experiência. Mas aí outro dia... outro episódio. Não, legal. E outra coisa, a gente conversou um pouco nos bastidores e você falou que um desafio era transformar o mindset do vendedor, né, do atendente, para virar vendedor. Explora um pouco esse assunto. Claro. Então, assim, quando a gente tem o diagnóstico que ele é uma pessoa mais tímida, não por essência, mas por falta de conhecimento, ou seja, ele é uma pessoa expansiva, ele gosta de sorrir, ele gosta ele atende bem o café, ele entrega o café, mas de fato ele não conversava porque ele não tinha conhecimento sobre a estrutura da chocolateria, a história da chocolateria, o storytelling que é envolvido para a construção de um produto, até como eu disse para você, a questão técnica
da chocolateria, como as emulsões, as combinações, ele tinha pouco acesso a isso. Sim. Então, quando eu começo a dar esse tipo de repertório para ele, eu começo a encorajar ele a mostrar para o cliente que ele tem conhecimento, que ele é uma pessoa que pode agregar, porque ele se achava tão distante daquele cara que compra 200, 300 reais de chocolate. Eu imaginaria isso também. Ele falou assim, o que eu vou conversar com essa pessoa? Não, e até talvez porque requer uma atitude e eu imagino que alguns poderiam ficar, como você falou, a timidez às vezes também será que ele não fica também, eu nunca compraria esse chocolate, algum pensamento assim, então logo eu não consigo me conectar com esse público. Aí você tem que quebrar um pouco essa questão, que é até uma questão de atitude. Às vezes o conhecimento ele tem, mas assim, por que você não pode falar sobre isso? Por que você não pode falar tão bem tecnicamente sobre isso? Então também tem que quebrar realmente mindset, né? Então, e eu tinha que entender, aí eu descobri que ele não tinha esse repertório. E eu tive o segundo desafio era entender de que forma que ele gostaria de receber esse repertório, né? Porque talvez essa é a grande cereja da minha entrega. Entender o meu cliente final com muita profundidade. Então eu não sabia só o que ele precisava, eu tinha que saber como ele gostaria de receber. Porque se eu entrego um treinamento padrão, eu de fato poderia não atingir aquela camada de pessoas, né? Aquele pool de pessoas, porque de fato eu não estava com a linguagem deles, né? Então assim, e aí o desafio era também convencer o board, né? Que eu tinha que mudar a linguagem, porque eu aprendi recentemente uma frase que eu nunca vou esquecer, que para você mudar a cultura, né? Até de atendimento, uma escada precisa ser lavada de cima para baixo. Boa. Você não lava de baixo para cima. Então eu tinha que fazer uma mudança cultural de atendimento. O que eu ia propor de cima para baixo para quando chegasse na ponta, de fato pegasse. E todo mundo comprou, né? E aí eu consegui comprar. Então eu tive, graças a Deus, a experiência de ter um bom relacionamento com o board, com a CEO, com a Renata Vick, com os meus líderes. E aí a gente conseguiu ter todo mundo conversando a mesma língua. E aí deu certo. Sensacional. E vamos começar a explorar um pouco a solução. Tá? O que foi desenhado. Então você teve que estudar o público para entender como que eles queriam consumir esse conteúdo. Sim. E qual foi esse quais foram as descobertas? O primeiro passo foi desenhar a arquitetura educacional. Legal. Porque como eu estava numa empresa que estava vindo numa ascensão pós-crise econômica e de saúde, a gente tinha a oportunidade de começar do zero. Aí essa foi também esse foi um dos grandes atrativos da minha aceitação por esse projeto. Poder construir. Então, primeira coisa, criar a arquitetura educacional. Então, eu elenquei os pilares, e quando eu elenco esses pilares, eu tinha que pensar o básico, que é conhecer a empresa, conhecer o produto, conhecer o processo e conhecer o cliente. Tá, então vamos lá. Conhecer a empresa. O que mais? O produto. Os processos. Tá. E o cliente. Legal. Então, quando eu olho para isso, eu consegui desenhar as estratégias que melhor cabem. Então, por exemplo, conhecer a cultura, conhecer a empresa, fazer imersão de visita na fábrica de chocolate, né, que é encantador, né? Infelizmente a fábrica ainda não está aberta ao público, não sei se vocês deveriam ir. Assim. É uma das visitas mais encantadoras que eu já fiz. Assim, aí você fala isso porque não tá aberto, aí você fala que é encantador, você deveria ir, vai me deixar, vai dar um conflito aqui. Né? E aí quando você leva a pessoa, você muda o patamar dela de visão do negócio. Com certeza. Então, e aí, dava para levar todo mundo? Não, mas eu tinha que levar pessoas chaves. Os grandes influencers corporativos. O pessoal que vai trazer, que vai traduzir esse orgulho para a galera. Vai chegar na loja, vai chegar... Que vai distribuir. Até brinco, né? A gente fala que a gente não gosta de perfil muito fofoqueiro, mas para algumas ações eles são importantes. Para trazer o que ele viu lá, o que ele vivenciou, colocar esse desejo no coração dos outros colegas. E aí, né? Então assim, conhecer a cultura. Depois, conhecer o produto. Então, assim, degustação de produto. Eu tinha muita gente que nunca tinha comido um chocolate daquele. Trabalhando lá sem comer o chocolate de lá. Caramba, curioso isso, porque normalmente é uma quebra, assim, me surpreende, porque normalmente você fala, a pessoa vai trabalhar com isso, prova, né? Ou vai lá no estoque, pega umzinho e... Não pode. Mas o problema
eu não sei se a gente já falou aqui, mas talvez valha a pena. Lembra que eu falei que no meu começo que o desafio era ultrapassar a barreira do franqueado? O franqueado encara isso como custo, como perda. Tá. Então ele não libera esse produto pro colaborador dele, porque ele tem que comprar o produto da franqueadora. Então, quando ele não fornece essa experiência, fica mais complexo. Então eu tive que fazer vários contornos culturais, inclusive esse da degustação, que é tão óbvia para todo mundo, mas para quem é o dono do negócio, o franqueado, geralmente ele encarava isso como um custo. E não como um investimento. Porque imagina você vender um panetone de pistache sem ter comido esse panetone. Ou às vezes nem conhecer o que é pistache. Nunca viu uma semente, né? Amêndoa, nunca viu. Então, nunca viu grão. Então, é difícil. Então, fui quebrando essas barreiras. Tanto da parte técnica quanto da parte sensorial. Tá bom. A parte sensorial também era um treinamento muito bacana de você explicar as combinações, as sensações, as emulsões. Então, o que o marshmallow faz quando entra em contato com o café? Por que o cítrico combina com o mais amargo? Entendeu? E a gente trazendo esse repertório para ele, até para ele poder fazer indicações para o cliente. Sim. Né? E o terceiro pilar eram processos, né? Uma empresa, ela precisa de processos, os famosos POPs. Procedimento Operacional Padrão. E quando você desenha esse POP, aquela galera... Porque existe uma frase também, olha, eu cheio de frase, né? Mas um povo sem liderança se corrompe. E os POPs, eles servem para liderar. Porque o líder não vai estar lá o tempo todo. Mas se tiver um procedimento operacional padrão, aquela galera vai seguir aquilo. Então, o terceiro passo foi realmente organizar os procedimentos padrão de uma marca. Foi difícil, porque a gente tem muito vício, muita gente há muitos anos operando e fala assim, não, minha loja já tem 30 anos, eu não vou fazer isso. E aí até você provar e conseguir mudar isso. E por último, não menos importante, obviamente, conhecer o cliente. Né? Quem é o cliente que compra esse produto? Como ele se comporta? O que ele pensa? Né? Ele é mais saudável? Ele é menos saudável? Né? Então, foram dezenas de insights que a gente fez para construir essa arquitetura de educação. E aí, dentro dela, eu fui criando os treinamentos presenciais, vivenciais, os treinamentos formato online, obviamente, assíncronos, e uma grande potência na nossa mão lá foi o online síncrono, o ao vivo. Funcionava muito bem. E eu tenho visitado algumas empresas e conhecendo algumas outras culturas que ainda rejeitam o ao vivo. Muita empresa ainda fala, não funciona, não dá certo. Mas porque foca no presencial ou porque é assíncrono versus síncrono? Qual que é a briga? É assíncrono versus síncrono. Tá, entendi. Não investe mais no presencial, não libera mais a grana de voltar a reunir as pessoas. O presencial até, eu falo, já deveria ter sido, né, até por causa da pandemia, acho que provou pra todo mundo. A Revo agradece. A Revo agradece, né? A brincadeira é importante. A gente fala que o presencial, na verdade, o que a gente sempre fala é potencializar o presencial com o uso do digital, né? Então, se for ter presencial, diminui a carga, mas potencializa demais com sustentação, pre-work, tudo digital. E aí a gente usou muito o online síncrono e a grande sacada, acho que já pode entregar aqui a solução, né? Que foram os microlearnings. Acho que a gente conseguiu executar com muita excelência os microlearnings. O que são os microlearnings? São os treinamentos muito pontuais, de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, mas que chegam de forma muito assertiva na vida de quem está aprendendo. Então, mudar a expectativa de que eu vou ensinar algo por 1 hora, sendo que a pessoa vai levar daquilo ali 20%, 15% do que ela ouviu. Entrega já os 20% que ele precisa. Entrega só os 20%, exatamente. E aí a gente potencializou o nosso Instagram corporativo e por lá a gente consultava as pílulas, os Reels, os videozinhos curtos, os vídeos curtos e sempre fazia as lives 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, com o pessoal chegando na loja para ter direcionamento de vitrine, de produto. E assim, a audiência era incrível. Assim. Esse era o online síncrono que deu muito certo, né? Que você falou. O online síncrono através do Instagram e também pelas plataformas. Live de Instagram, você vê, a gente acha que tem que ter uma mega tecnologia. Live de Instagram, tá? Era um Instagram fechado, era só... É um Instagram fechado. Instagram só do time, só colaborador acessava essa conta de Instagram, você fizeram um Instagram corporativo e lá tinham lives diariamente? Era semanal. Semanal. E aí, assim, com muita audiência, assim. Eu tinha mais ou menos 5 mil usuários, perfis ativos,
Assim, lives com 800 pessoas às 8 horas da manhã. Caramba, quase um quinto aí do... E assim, muita interatividade, eles gostavam... E nem todos são atendentes, né? Então você pegou, se for falar de atendente, provavelmente o percentual era muito maior, né? Isso. Então, às 8 da manhã, às vezes fica do turno da noite, né? Muita gente assistia. E aí como fica gravado? Fica assíncrono, as pessoas do outro turno poderiam assistir. Mas assim, a gente tinha muita audiência. E, assim, é muito engraçado, hoje eu já não tô mais na cultura, né? Não tô mais lá na empresa, mas eu visito diversas lojas e todo mundo lembra o Léo do Instagram, o Léo do Instagram. Era você então também, não era só... Só que isso te dá, quando você vai pra uma loja, a pessoa, pô, toma aqui um desconto. Não, brincadeira. Não. Quem dera, né? Não, quem dera, mas assim, o meu maior presente é a pessoa falar assim, Léo, sinto falta do seu treinamento. Você faz falta aqui, o jeito que você falava. Legal. Então você executava, não só executou o projeto, como você estava ali aparecendo nas lives, entregando conteúdo, né? A gente era muito, muito produtor in-house. Então a gente tinha pouca coisa com consultoria. E é isso, acho que isso é legal, desculpa fazer o recorte aqui, mas assim, você vê, a gente entrevista aqui qualquer projeto, a ideia é sempre agregar com outras formas e perspectivas diferentes, não necessariamente você vê aqui um caso que tá falando, fizemos in-house, não contratava muita coisa com consultoria, e a gente quer explorar também, por que não, né? Então, porque no podcast da Revo não tem problema nenhum, pelo contrário, a gente quer ouvir outras perspectivas, né? O que eu mais gosto da Revo é que vocês tratam a realidade com realidade. Isso. Verdade com verdade. Nem tudo é consultoria. Vocês sabem como as empresas são. Sabemos disso. E não importa se é uma empresa pequena ou grande. Exato. O dentro de casa vai estar lá. Isso aí. A verba restrita vai estar lá. E o que eu sempre promovo com a minha equipe é nunca deixe de fazer porque você não tem dinheiro. Sempre vai ter uma alternativa. A criatividade que vocês fizeram aqui tá muito... Live de Instagram. Você não precisa de dinheiro. Exatamente. Então a gente ia pra loja, a gente comprou um tripé, gastou com um tripé e um microfone, né? Então assim, e com isso a gente conseguiu muitos resultados, assim, muitos resultados. E antes de falar de resultado, eu queria falar de aprendizados. Tá? O que vocês aprenderam durante esse processo? O que deu certo, o que não deu certo? Traz um pouco esse olhar pra gente. Tá bom. O meu maior aprendizado é que quem quer faz. De fato, quem quer faz acontecer. Ou seja, quando a gente tem uma boa vontade, tem iniciativa, as coisas acontecem. Então, assim, não dá pra gente se prender a alguns traços de cultura. Vou usar outra frase. Eu gosto de frases, mas assim, eu peço pouca licença, mas sempre que preciso eu peço desculpa. Então, acho que o meu maior aprendizado foi que eu pude desbravar um caminho. Errei, vou mostrar aqui onde errei daqui a pouco. Mas assim, a gente tem que entrar, a gente tem que... Eu sinto tem que testar, né? Mas eu sinto algumas áreas de treinamento muito... mas não pode errar, aqui não pode errar. Vamos tentar, aqui já foi assim. Há anos atrás alguém já veio aqui e já tentou. E eu ouvi diversas vezes isso aí na minha carreira e lá na Copenhagen também. Mas eu não tô nem aí pra isso. Eu não testei, não testou comigo. Então acho que o meu maior aprendizado, e corporativamente falando, é que sim, as pessoas querem aprender. Legal. Acho que eu já ouvi muito assim, mas treinamento não dá certo, o pessoal não gosta, ele liga a câmera e deixa rodando, ele não aprende, ele não tá ouvindo. Aqui não. Nesse aqui, eu acho que assim, a pessoa quer aprender desde que acha relevância. Se você encontrar o canal certo, como a gente falou, né? Identificar a pessoa, a persona, entender a linguagem dela, ela vai te ouvir. Ela vai abrir espaço trazendo pra audiência. Conteúdo de relevância que influencia o dia dela completamente, ela vai te ouvir. Ela vai ouvir. Né? E aí o microlearning entrou nisso. Acho que o maior aprendizado foi, ela vai me ouvir. Por que o Instagram, gente? Porque lá eles tinham uma ferramenta de LMS que estava ainda em construção, mas assim, é difícil você encontrar espaço no celular da pessoa para ter um aplicativo. Sim. É difícil. Parece que simples, mas não é. Para ela ter internet, para ver. Então, assim, quando a gente foi pro Instagram, eu tinha certeza que o brasileiro, ele é aderente a essa plataforma. Então, as operadoras dão créditos para você usar o Instagram de graça. Sim. Né? Então, assim, WhatsApp de graça, Instagram de graça. Então, assim, o microlearning fez com que essa pessoa assistisse o meu treinamento indo para o trabalho, na pausa do trabalho, na hora do almoço, saiu da operação porque precisou respirar, qualquer coisa. Naquele 1 minuto que ela abriu o Instagram, subiu minha mensagem para ela. E aí, se ela pegou 1 minuto e meio do meu aprendizado e colocou na prática no dia seguinte, valeu a pena.
E foram dezenas de casos assim, de gente que falou assim, nunca pensei em contornar a objeção assim, nunca pensei em demonstrar o produto assim, nossa, hoje eu faço sondagem, hoje eu entendo o que é sondagem. E a gente falava assim, como que a pessoa não sabe? Não sabe. Mas aí com um microlearning eu consegui entregar conteúdos muito pontuais que fizeram a diferença na vida das pessoas. Pô, sensacional, muito bom. E a gente sempre faz uma pergunta de aprendizado, né? Você falou que ia comentar algum erro aí que você cometeu, né? Tô aqui guardando aqui vou perguntar, vou forçar. Não, vamos lá. Ou até se você preferir, a gente também pergunta o que deu muito certo, né? Acho que você tá falando das lives aqui já tá muito claro, mas se tiver alguma outra dica de ouro, algum insight com toda essa jornada que você teve, né? Teve alguma coisa que você falou assim, Nilson, se eu fizesse de novo esse projeto, eu faria... Isso aqui certamente eu faria igual. Tem alguma coisa assim? Sim. Colocar o próprio atendente como protagonista. Dezenas de vídeos eles que gravavam pra mim. Que legal. E não era só você então, né? Eles amam se ver. As pessoas amam se ver. Então eu colocava lá, assista aqui a dica do Rafael da loja de Santana. E aí acabou. O cara fazia um vídeo pra mim de 1 minuto. De graça. E ele mostrava pra família. Olha, eu saí no Instagram da empresa. Não, e provavelmente um viu o outro fazendo, o outro quer participar também. E aí, gerando movimento. Quando eu fiz isso, eu entendi o que eu sempre ouvi nas suas palestras, Sr. Richard, que é colocar o aluno como protagonista da história, no centro da experiência. De fato, eu coloquei. Muito bom. Empoderei ele. Então, acho que esse é o maior sucesso. Legal. Entender que eu não vou brilhar sozinho. E se eu não colocar ele pra brilhar, ele não vai me dar audiência. Legal. E ele gosta de se sentir não só valorizado, participando e tal, mas quem está vendo ele consegue relacionar com o dia a dia dele. Então imagina o seguinte... um outro atendente assim como eu. Né? Exatamente. Essa pessoa me entende. É diferente de um ator. Sim. Né? Ator, às vezes, se você quer encenar, quer pegar uma coisa que tem sua relevância. Exigir, né? Vai exigir um ator. Mas... tem momentos que o mais informal e tá tudo certo, né? Sim, porque assim, eu tinha, obviamente a gente tinha um zelo com a imagem da pessoa, mas pequenos erros de português iam acontecer, porque aquilo é verdade. E traz essa autenticidade. E tá tudo bem, eles vão melhorando, a gente vai melhorando. Então assim, quando eu coloco esse aluno no centro da experiência, eu ganho o projeto. Legal. Muito bom. E vem cá, e o que você faria diferente que você tá guardando aí? O meu erro. O erro eu vou falar até diferente. Não sei se é o erro. Qual que é o aprendizado? O que você faria diferente? Não fica muito nessa cultura do não pode errar, né? Na verdade, não. O que foi a lição de ouro, né? Que você faria diferente? Eu me intimidei com o passado, do que veio antes de mim. Então, quando eu olhei o passado, do que já tinham feito, do que já tinham tentado, eu também achei que eu não conseguiria. Então, por algum tempo eu duvidei da nossa capacidade de inovar. Porque eu olhei para o passado e o passado, que não foi construído por mim, me amedrontou. Falei assim, aqui não dá certo. Aqui não dá certo. Aqui a cultura é difícil. E assim, e quando você... E de fato era difícil, mas não era impossível. Mas, se eu não tivesse insistido, porque eu fiquei lá 2 anos... Mas eu fui me sentir empoderado no meu primeiro ano, demorou 1 ano. Então, o meu maior erro foi no começo da minha jornada lá, ter dado voz, ouvido, para aquilo que eu não fiz, que eu não vi, mas que me contaram. Tá. Então, assim, quando você não enxerga uma situação com o seu olhar, só pelo que te contaram, você produz menos. Você acaba entrando num flow de... Como eu vou dizer? Você não desafia a cultura. Você entra no... Então, assim, eu comecei num movimento que foi ruim. De quase que me acomodar, de entregar o básico que estava todo mundo entregando. Sim. E não era isso que eles queriam. Mas eu, por medo, por insegurança... De achar que não ia funcionar algo mais... Que se eu tentasse algo diferente... E aí foi que eu aprendi que eu preciso pedir menos licença e talvez mais desculpas. Eu falo muito... Fazer é melhor do que não fazer. Eu sempre falo que é melhor pedir perdão que permissão. Não é? Mas só para deixar claro para você, isso não vale para relacionamentos. Não. Pedir perdão que permissão em relacionamento não dá certo. Não. Mas no mundo corporativo dá. Porque às vezes a gente fica preso. E assim, eu sinto que as culturas, elas... Entrei numa cultura de 90 anos, gente. Uma empresa de 90 anos, que estava há 30 anos, os últimos 30 no poder da mesma família. Né? E aí, assim, quem é você na fila do pão para chegar e falar que isso vai dar certo? E aí você acaba dando ouvido. E aí, enquanto você não se encoraja, demorei talvez eu gostaria de ter chegado mais empoderado. Hoje eu chego nos lugares mais empoderado. Né? Então, talvez o meu maior erro lá foi ter esperado
muito para fazer algumas coisas. Eu poderia ter, né, dado mais. Então Legal. só... Isso é um bom insight aí. Às vezes a pessoa chega, fica ouvindo muito. Isso não vai dar certo aqui e tal. Vale a pena tentar, né? O que eu quero dizer em resumo é: cuidado para que você não chegue numa cultura que está convidando você para desafiá-la e você entre na mesma caixa que já está todo mundo. Sim. E acontece isso, de você chegar lá querendo mudar tudo e de repente você se deparar com os desafios e aceitar ser mais um na multidão. Por Muito um bom. tempo. Bons insights. Agora chega o momento É. de eu fazer aquele personagem, né? Personagem Cadê o- favorito aí. Coloca aí o... A gente precisava de um nome para esse. Qual é o nome típico Por de enquanto CFO? tá CFO malvado. Tem que- CFO malvado, Vamos coração botar um de nome, gelo. coração de gelo. Vamos, Não é? depois a gente inventa o nome. Sabe? Aliás, assim, pessoal, compartilhem uma sugestão. Qual o nome que deve ser esse personagem do CFO? Vamos abrir a É enquete engraçado aí. que minha esposa sempre reclamou que, né, eu sou mão de vaca, eu tenho escorpião no bolso, tá? Aí teve uma vez que eu fui pra China. E lá na China, eu aproveitei e comi o escorpião. Então ela falou, agora o escorpião não tá no bolso, tá dentro de você, né? Então mais do que... Tá mais do que no ela falou, bolso. pô, meu sonho era tirar o escorpião do bolso, você acabou comendo ele. Mas vamos lá, vamos fazer o trabalho aí, botar o chapéu do Coração CFO, de gelo. Coração de gelo. Isso tudo é lindo, maravilhoso. Eu pensei que isso aqui é muito fácil de representar a Roy, né? Mas vamos lá. Não, vamos faz lá. o CFO. Vamos fazer. Se esforça aí, Vamos lá. CFO malvado. Ô, Léo, cara, você quer esse budget? Pô, pior que eu quero fazer dentro de casa, nem budget ele pedia. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui. Pô, Léo. Vai com ele, por que Não, não contratar ele? já sei. Só se eu for malvado, né? Lembra o seguinte, não é só pão duro, não. Pô, Léo, você chegou agora, cara. Você quer inovar, quer trazer um monte de frufru aí, cara, Instagram e tal. Pô, faz seu trabalho. Quero que você treine as pessoas, quero melhorar o atendimento, mas, cara, essa coisa de ficar sendo blogueirinho aí, vamos lá. Vamos trazer um projeto mais sério? E aí, o que você fala para esse CFO? Será que dá resultado isso aí? Será que isso dá resultado? Quero saber o seguinte, quero saber o ROI desse projeto. Bom, primeiro que a gente vai conseguir medir os indicadores de venda cruzada dos produtos e também aumento de venda das categorias. Ele já tá Já tô me tremendo falou todo de aqui. venda, já vai. Mas a gente vai conseguir medir isso. E eu acredito que quando você tiver um time, seu protagonista, porque o seu produto é muito bom, mas sem gente, ele vende muito menos do que ele poderia vender. Senão você teria só um e-commerce. Então, quando o seu time de loja tiver capacitado do jeito que eu acredito, você vai dobrar a Copenhague em 5 anos. Nossa, tô roxo. Né? Foi rápido, esse foi rápido. Mas só provocação aí, porque até fiz a brincadeira aqui que o ROI é muito óbvio nesse caso. Mas vamos fazer o seguinte, tá, mas por que esse formato? Se a gente tentou 1000 coisas no passado, por que tem que inovar? Por que não faz o que a gente sempre fez? Né? E por que não formatos diferentes? Porque tem um estudo da sua massa de pessoas que trabalham para você que fazem parte dessa geração nova. Então, quando eu tenho um dado estatístico para te mostrar que 60% do seu quadro é mulher e está dentro da geração Z, significa que ela é uma das maiores audiências dessa ferramenta. Ela nasceu praticamente nesse universo digital. E por isso, para ela, não é um esforço estar ali para me aprender. Então, quando eu não ofereço um esforço no aprendizado, e sim algo que seja um benefício para ela, eu consigo convencer melhor. Foi bem. Foi bem. Trouxe geração Z, trouxe... Precisamos vencer esse desafio geracional. Porque lembra, senhor CFO, o treinamento não é para você. Sim. É para ela. É para aquele time. Pô, cara, saiu humilhado. Deixa eu aproveitar. Não foi roxo, saiu humilhado aqui. Deixa eu aproveitar. Aqui você começou de venda, já pegou o CFO no número, acho que já acabaria ali, né? Mas assim, curiosidade, quais outros indicadores vocês olharam e viram alguma coisa, alguma surpresa boa, algum indicador que você talvez não estava monitorando e mexeu o ponteiro positivamente? A gente viu o turnover, né? A gente viu uma mexida boa no turnover diminuindo para que a gente pudesse trabalhar o senso de pertencimento. Então, quando eu coloco aquele cara em evidência, ele tem orgulho de trabalhar aqui, ele fica mais tempo. Né? E o maior resultado financeiro que eu trouxe, além do indicador de vendas, foi que eu consegui transformar a minha área, que era uma área de despesa, em receita. Por quê? Em 96%
6 anos de companhia, eles nunca tinham vendido um treinamento para o franqueado. Depois de 1 ano e meio de trabalho, gerando credibilidade da minha área para o meu franqueado, eu ofertei uma academia de liderança paga pelo franqueado. Nossa senhora, agora você vai embora, CFO. Vai embora. Soltou a bomba. Agora ele estava aguardando essa despesa, virou receita, tchau, CFO. Essa aí acabou. Pô, então, o que antes era custo, ele ainda trouxe dinheiro. Então, como que a gente acelera isso? Então, Léo, eu sempre acreditei em você, no seu potencial de inovar, Promove de o Léo trazer logo, coisa. cara. Promove o Léo. Pô, cara, vamos acelerar isso. Será que a gente não pode vender isso para concorrente? Quase assim já. Não, mas fantástico. Essa sua tacada, assim, você já estava ganhando o CFO, mas essa tacada final, ela foi sensacional. Insight aí para quem está ouvindo. Será que de alguma forma, no teu ecossistema, será que treinamento pode ser vendido ou dentro da tua organização, ou para franquias, ou até mesmo para o teu próprio cliente? Né? Já teve empresas aqui que o negócio não era educação, mas acabou virando um braço, né? Que o próprio cliente comprou a educação da empresa. A gente sempre fala, Nilson, né? Que toda empresa do futuro, ou até da atualidade, precisa ser uma instituição de ensino. Vai acabar sendo uma empresa de educação. Exatamente. Pessoal, toda empresa, pode olhar isso, toda empresa, e gravem isso aí, ó. Tá gravado. Toda empresa de educação, toda empresa que está sendo bem sucedida, tá tendo que ter um braço de educação. E no final do dia tá virando um braço de educação. Exatamente. Para treinar o cliente, para trazer algum conhecimento novo, ou para, enfim, tá educando de alguma forma, porque aí o cliente fica mais consciente, aí talvez ele se conecte mais com o produto, agregue valor e tudo mais. Né? E a sacada é essa, porque o franqueado, ele compra o meu know-how. Uhum. O meu know-how é uma boa operação, organizada, um produto bem embalado, bem feito, mas gente, ele tem que fazer a dele. E eu posso ensinar, mas eu posso cobrar por isso. É verdade. Muito bom ponto. Excelente. Vamos agora para aquela pergunta difícil, né? Você acabou comigo como CFO, então eu vou jogar pergunta difícil para você. Para você, vingativo aqui. Para você, Léo, o que significa a revolução da aprendizagem? A revolução da aprendizagem é, para mim, a razão de existir dos negócios do futuro. Sem conhecimento, os negócios estão fadados ao fracasso. Sem gestão desse conhecimento. E a aprendizagem passa por isso. Ou ela é tudo isso. Né? Então, quando você pode estatisticamente ver, principalmente no universo da franquia, que eu tive uma boa imersão nele, 90% dos franqueadores têm uma péssima gestão de aprendizagem, de conhecimento. Não está escrito em nenhum lugar. Ou às vezes está escrito, mas não é praticado, não é treinado. Não está escrito. As pessoas são os processos. Nossa. Então, quando a revolução da aprendizagem ela chega, né, ela transforma um negócio talvez em algo muito mais perene. Para mim, essa é a grande sacada da revolução da aprendizagem. Trazer perenidade para o negócio, com o protagonismo do aluno. Muito bom. Nossa, aí ficou filosófico aqui. Acho que dá para escrever um livro sobre isso. Muito bom, muito bom. E, Léo, acho que assim, a gente conseguiu explorar muito bem esse case. E agora eu acho que a gente podia conhecer um pouco mais o Léo. Né? Poxa. Quem é o Léo, tanto dentro quanto fora do LinkedIn? Você falou que já saiu da Copenhague, onde você está hoje, o que você está fazendo? Conta aí pra gente. Bom, o Léo, dentro do LinkedIn, hoje trabalha no grupo IMC, atualmente, cuidando das marcas Pizza Hut, KFC, Frango Assado, Viena. Nossa, só mega marca. Pô, mega parabéns. marcas. E com um desafio gigantesco, porque o food service é outra pegada, nada a ver do que eu já tinha trabalhado. E o Léo tem 2 filhos, o Arthur, de 12 anos, a Carol, de 10. Que bom, idade boa. É um apaixonado por varejo. Eu percebi pelas marcas que você já passou. Eu amo varejo e amo contar histórias. E tenho uma veia aí já sendo construída para minha consultoria, né? Obviamente, trabalhar, tentando levar isso que eu amo fazer, que é estudar e compartilhar com mais empresas, não só com uma empresa. Então, tenho construído assim, no paralelo do mundo corporativo, o meu CNPJ aí para Tá certo. Para ter esse futuro também, né? A gente nunca sabe. Então, eu sou uma pessoa extrovertida que ama estudar, que ama
redes sociais, que é conectado. Deu pra ver, botou tudo no Instagram lá. Comunicativo. Eu gosto muito de falar e de... A educação, eu sabia que eu seria da educação desde quando eu era muito menino. Desde quando eu estava no colégio ainda. Eu sempre quis trabalhar com educação. Nunca tinha entendido isso. Como seria isso? Nunca, né? Como menino não tinha visão do mundo corporativo, mas quando me formei e aí entrei no meu primeiro trabalho, que foi a TAM Linhas Aéreas. Comandante Rolim ainda, não a Latam, que hoje não tá tão bacana assim o atendimento, né? Mas assim, quando eu vi a cultura de treinamento que o comandante Rolim tinha e tudo, aquilo me fez ter certeza que era isso que eu queria pra minha vida toda. Muito bom, excelente. Legal. Sensacional. E Léo, se alguém quiser, né, entrar em contato com você, trocar experiências, fazer algum benchmark e tudo mais, como é que a pessoa te acha? LinkedIn, Leonardo Eugênio, lá, só tem eu, deve ter mais, mas eu vou ser o primeiro dessa lista. Leonardo Eugênio, lá tem meus dados também, lá tem telefone, lá tem e-mail, a gente consegue trocar aí umas informações. Sensacional, muito bom. Quero agradecer aqui a sua participação, você deixou muitos insights, a gente aprendeu bastante, tenho certeza que quem está aqui ouvindo também aprendeu. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria te agradecer também, Léo, por estar aqui com a gente, ter aceitado o convite de compartilhar tantos insights, esse mega case, deixou a gente com água na boca aqui, falou do café com chocolate, perdi até aqui a linha de raciocínio quando ele estava contando, mas brincadeiras à parte, muito obrigado pelos insights, muita anotação aqui e obrigado por ter participado aqui com a gente no RevoCast. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Show de bola, obrigado. Nilson, tá com seu chocolate aí? Pô, gostaria, viu? Gostaria de estar com aquele cafezinho, né? Água, cafezinho com chocolate. Eu sempre pensei que isso era uma gin tônica, uma vodka. Não é. Aqui no RevoCast não tem um gin. Isso aí, mais tarde a gente abre um, né? Mas vamos lá. Vamos falar aqui do que a gente aprendeu, né? Uma das frases que a gente tira, melhor pedir perdão do que permissão. Né? Menos para relacionamentos. O que você anotou aí de aprendizagem desse episódio? Bom, primeiro a gente percebe aqui eu falei muito no início, né, o insight do diagnóstico, de entender bem o público, de saber que linguagem vai conversar melhor com ele, né, entender que formatos ele... Então o Léo teve toda essa preocupação de mapear isso muito bem. Ele até brincou, né, planejamento e planejação. Será que você está planejação muito, né, e tem que ter um pouquinho mais de planejamento para a solução começar certa, né, e já não começar com alguma falha. Eu vi também a parte de misturar atendimento e vendas, né? Vamos parar de olhar para essa pessoa como atendente e transformar no mindset de vendedor. No protagonista, vendedor, trazer repertório, entender que ele talvez não conheça o produto, tem que consumir o produto. Foi uma grande surpresa para mim não ter o conhecimento do produto. Então ele vem implementando a degustação, ele até falou das experiências sensoriais, né, para conhecer a fábrica, conhecer o produto. Botou isso em 4 pilares, né? Arquitetura educacional, né? A empresa, produto, processo e cliente. Isso. E aí, assim, foi engraçado, ele comentou também, né? Já que eu não posso levar todo mundo, ele escolheu os fofoqueiros, brincadeira, ele escolheu os influenciadores para irem para a fábrica e voltar. Minha filha que fala, eu não sou fofoqueira, sou bem informado. E aí esses influenciadores vão lá e voltam para as lojas com essa missão de repassar o encantamento, de mostrar tudo. E uma marca premium, né, Chá? Então, assim, tem que existir isso, né? Você, né, qualquer cliente que vai nisso vai querer, encantado pela marca. O atendente também tem que ser, né? Uma coisa que chamou atenção é o fato de usar um Instagram, né? A gente sempre pensa em LMS, ali foi Instagram, live de Instagram, microlearning no Instagram, e um controle maior quem participa e não. Mas, assim... não tem desculpa mais, gente. Não tem desculpa de não fazer, né? Exatamente. Provavelmente devia usar o LMS de um concorrente da Revo, porque o da Revo não precisaria. Mas, na brincadeira... Mas é legal, né? Sair do mundo tradicional de LMS para o mundo da rede social. Mas é isso, tem muita coisa aqui e fora os indicadores o aí nocaute que ele deu no CFO. Tem um nocaute no CFO malvado aqui. E ele deixou melhor pro final, né? Porque já tinha melhorado o turnover, os indicadores de cross-sell, né? E depois a despesa vira receita. Além de... E aquela coisa, se não tiver pessoas bem treinadas, você vira um e-commerce. Você pode ter um e-commerce. Pode ser um e-commerce, tira todo mundo vira um e-commerce. Você não precisa daquilo aí, né? Você para e pensa, é verdade. Então... Por que eu preciso da pessoa lá na ponta? O Léo é bem treinado, né? Mas espero que você tenha pegado aí os insights que o Léo compartilhou justamente nesse sentido, porque é um desafio, todo mundo de T&D fala, preciso achar formas de
né, de aprovar meu projeto, de convencer, aqui tem um prato cheio para você. Muito bom, muito bom. E Nilson, falando em compartilhar, compartilhe o seu Instagram, sua rede LinkedIn, social, como que as pessoas falam com você. Bom, começando pelo Instagram, eu tô no Instagram com @nil_figueiredo e no LinkedIn como Nilson Figueiredo. E vocês podem me seguir como @RichardoShoa em todas as redes sociais. E não esqueça de seguir a Revo com @SomosRevo. É isso aí. Mais um episódio, hein, Richard? Muito bom. E o que será que vem por aí? O que será que vem no próximo episódio? E no nosso próximo episódio, vamos mergulhar no mundo empolgante de... Animador. Compliance. Brincadeiras à parte, todo mundo acha que o compliance é um tema denso, um tema chato, um tema técnico, e a gente vai mostrar que não é bem assim, ou pelo menos não precisa ser bem assim. Eu acho uma grande mudança de paradigma aí de como estão fazendo compliance de uma forma totalmente diferente, né? Pois é, e vamos trazer aqui os fundadores e cofundadores da Altra, que hoje é uma das empresas de conscientização, né, desenvolvimento de treinamentos compliance que hoje está mais bombando no Brasil, uma empresa lá de Floripa. Vamos trazer o José e o Gustavo para falar sobre como que eles estão mudando todo esse paradigma de conscientização e treinamento de compliance. Se esse for um desafio para você, não perca o próximo episódio.